Se você gosta de histórias que deixam você com os pelos arrepiados e o coração acelerado, então não pode perder este episódio de A Lenda do Homem Sem Cabeça, um conto de terror. Prepare-se para mergulhar em uma história assustadora que vai te fazer questionar o que realmente existe além do nosso mundo visível. Vamos começar. Em uma pequena cidade chamada São João, no interior do Espírito Santo, há uma lenda que tem sido passada de geração em geração. É a história do homem sem cabeça, um espírito vingativo que assombra as estradas à noite. A lenda diz que, se você encontrar o homem sem cabeça, sua vida nunca mais será a mesma. Mas a história começa no século XIX, quando a cidade de São João era pouco mais do que um punhado de casas e uma igreja. Naquela época, havia um homem chamado João, um fazendeiro respeitado e temido por sua natureza severa e justa. João era conhecido por sua força e coragem, mas também por sua crueldade. Ele tinha um filho, Pedro, que era o oposto do pai. Gentil, bondoso e sempre disposto a ajudar os outros. Pedro era apaixonado por uma jovem chamada Maria, filha de um dos trabalhadores da fazenda de João. Os dois se conheceram quando eram crianças, e ao longo dos anos, seu amor cresceu. No entanto, João não aprovava o relacionamento. Ele via Maria como uma distração para Pedro e queria que seu filho se concentrasse nos negócios da família. Um dia, João decidiu que era hora de pôr fim ao relacionamento. Ele chamou Pedro e disse que, se ele continuasse a ver Maria, seria deserdado e banido da fazenda. Pedro, que amava Maria mais do que qualquer coisa, decidiu desafiar o pai. Ele prometeu a Maria que encontraria uma maneira de ficarem juntos, mesmo que isso significasse deixar a fazenda. João, furioso com a desobediência do filho, decidiu tomar medidas drásticas. Ele contratou um grupo de homens para sequestrar Maria e levá-la para longe da cidade. Pedro, ao descobrir o plano do pai, correu para salvar Maria. Ele encontrou os homens na floresta. Em uma luta feroz, conseguiu resgatar Maria. No entanto, durante a luta, Pedro foi gravemente ferido. Maria, desesperada, levou Pedro de volta à fazenda, onde ele morreu nos braços dela. João, ao ver o filho morto, ficou enlouquecido de dor e raiva. Ele culpou Maria pelo que havia acontecido e, em um acesso de fúria, decapitou-a com sua própria espada. A notícia do assassinato de Maria se espalhou rapidamente pela cidade, e os moradores ficaram horrorizados. João, consumido pela culpa e pela loucura, desapareceu na floresta. Dizem que ele vagou pelas matas por dias, até que seu corpo foi encontrado sem cabeça ao lado de um rio. Desde então, a lenda do homem sem cabeça começou a se espalhar. Dizem que à noite o espírito de João vaga pelas estradas procurando por Maria. Ele aparece como um homem sem cabeça montado em um cavalo negro, com uma espada em uma mão e a cabeça decepada na outra. Se você encontrar o homem sem cabeça, ele vai te perseguir até que você morra de medo. A lenda ganhou ainda mais força quando um jovem chamado Carlos decidiu desafiar o espírito. Carlos era um jovem corajoso e cético, que não acreditava em fantasmas ou lendas. Ele decidiu passar uma noite na estrada onde o homem sem cabeça era supostamente visto. Ele levou uma lanterna e uma faca, determinado a provar que a lenda era apenas um mito. Carlos esperou até a meia-noite, quando a lua estava cheia, e o silêncio era absoluto. De repente, ele ouviu o som de cascos de cavalo se aproximando. Ele se virou e viu uma figura sombria se aproximando. Era o homem sem cabeça, montado em um cavalo negro, com a espada em uma mão e a cabeça decepada na outra. Carlos, apesar do medo, tentou se manter firme. Ele ergueu a lanterna e a faca tentando afastar o espírito, mas o homem sem cabeça não recuou. Ele se aproximou cada vez mais, até,